Uns anos atrás, como eu trabalhava como funcionária pública no governo, meu marido era professor do ensino médio e nossa filha era uma menina bonita e inteligente que tirava boas notas. Todos nos invejavam por termos uma família aparentemente tão perfeita e harmoniosa. Então, no final de 2005, tive o privilégio de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e vim a saber que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. E Ele expressa a verdade para realizar a obra de julgamento, para purificar, salvar e levar o homem ao reino de Deus. Contei essa maravilhosa notícia ao meu marido e à minha sogra, e ela logo também aceitou a obra de Deus dos últimos dias. Apesar de ele mesmo não aceitar, meu marido não se opôs à nossa fé. Durante esse tempo, eu lia as palavras de Deus todos os dias, comunicava a verdade aos irmãos e desempenhava meu dever. Esses foram dias ricos, gratificantes e felizes. Nunca imaginei que esses dias chegariam ao fim rapidamente por causa da perseguição do PC chinês. Em uma tarde de 2006, assim que cheguei em casa de uma reunião, meu marido me disse com raiva: "Eu achava que ter fé em Deus era uma coisa boa, mas acabei de ver na internet que o governo está reprimindo duramente os fiéis. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é um dos principais alvos da repressão do governo. E, se for detida, você será considerada uma infratora grave e condenada à prisão. Qualquer funcionário público que tenha familiares que creiam em Deus Todo-Poderoso será punido severamente, destituído de seu emprego. Seus benefícios sociais serão revogados e seus filhos não poderão se inscrever na universidade, servir no exército ou se candidatar a cargos de funcionários públicos. A partir de hoje, você está proibida de crer em Deus Todo-Poderoso." Depois de terminar seu discurso, ele saiu da casa. Fiquei bastante irritada e pensei comigo mesma: em nossa fé, tudo o que fazemos é comer e beber as palavras de Deus, buscar a verdade e trilhar a senda correta. Não fazemos nada ilegal. Mas, apesar disso, o PC chinês ainda quer nos deter e oprimir. Como eles são malignos! Não importa o quanto eles me persigam, continuarei seguindo a Deus Todo-Poderoso. No dia seguinte, quando terminei meu dever e voltei para casa, minha sogra me questionou com cara de brava, perguntando: "Por que está chegando em casa tão tarde? Você realmente vai continuar crendo, mesmo sendo tão perigoso fazer isso agora? Li na internet, hoje, que você pode ser detida por crer em Deus e ser sentenciada à prisão. Seus filhos não poderão se inscrever na faculdade e você e seu marido serão exonerados de seus cargos de funcionários públicos. Pelo futuro de minha neta, decidi parar de crer em Deus." Com um sorriso sinistro, meu marido comentou: "Veja, minha mãe tem um pouco de senso. Assim que soube que você poderia ser detida por praticar a fé, ela desistiu imediatamente. Você também deveria parar de crer. Se for detida enquanto crê, toda a nossa família será envolvida na provação e tudo isso será por sua causa. É melhor você pensar bem a respeito." Ao ouvir isso, fiquei um pouco preocupada e pensei comigo mesma:
Se eu continuar praticando a fé e desempenhando o meu dever e for pega e detida, meu marido será demitido de seu emprego e minha filha também será influenciada negativamente. Se isso acontecer, certamente os dois vão me odiar por isso. Talvez eu possa evitar ir a reuniões por um tempo para não causar problemas à minha família. Mas, quando tive esse pensamento, senti-me muito inquieta por dentro. Pensei, se eu não for às reuniões e não desempenhar meu dever para evitar ser detida pelo PC chinês, ainda me qualificarei como crente? Ainda serei capaz de obter a verdade? Rapidamente clamei a Deus. Foi então que pensei nas palavras de Deus que dizem: de tudo que ocorre no universo, não há nada no qual eu não tenha a palavra final. Existe alguma coisa que não esteja em minhas mãos? O que eu digo é feito. E quem dentre os seres humanos pode mudar a minha mente? Refletindo sobre as palavras de Deus, ganhei um entendimento mais claro. Nossas sinas, como seres humanos, estão nas mãos de Deus. Deus já havia predeterminado se meu marido e eu seríamos demitidos ou não, e qual seria o futuro de minha filha. Essas não eram coisas que meros homens podiam decidir. Ao perceber isso, eu lhes disse: Deus tem a palavra final sobre o fato de eu ser ou não detida e se o futuro de nossa filha será afetado. O homem é criação de Deus e é perfeitamente natural e justificado que creiamos nele e o adoremos. Sei que é isso que devo fazer, portanto não vou me juntar a você e abandonar o caminho verdadeiro. Meu marido ficou furioso e começou a me menosprezar e a me atacar verbalmente. Caia na real, trabalhamos no sistema do PC chinês há muitos anos e você ainda não entendeu as políticas deles? Não é possível a China ter liberdade religiosa de verdade. Na China, você só pode depositar sua fé no partido. Qualquer que seja a decisão do partido, essa é a lei e você não pode ir contra ela. Veja o incidente da praça Tiananmen. Aqueles estudantes estavam apenas tentando conquistar a democracia e a liberdade, mas foram brutalmente reprimidos pelo PC chinês e até acusados falsamente de incitar tumulto e revolução. Por isso, muitos deles foram detidos e presos. Houve até alguns estudantes que foram atropelados por tanques. Só de pensar nisso, fico arrepiado. Pense nisso. Se eles puderam agir de forma tão brutal com os estudantes, você acha mesmo que eles vão deixar que vocês crentes escapem facilmente? Você precisa perceber os maus sinais. Você é uma cidadã chinesa e, portanto, só pode acreditar no PC chinês e não pode crer em Deus de jeito nenhum. Ao ouvir o argumento de meu marido, pensei comigo mesma: o PC chinês é realmente muito selvagem, feroz e demoníaco. Se eu insistir em crer em Deus e for pega, eles certamente me espancarão até a morte. Não pude deixar de ficar um pouco assustada. Naquele momento, lembrei-me das palavras do Senhor Jesus que dizem: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. As palavras de Deus me encheram de fé.
todos os eventos e coisas estão nas mãos de Deus. E sem sua permissão, o PC chinês não poderia nem encostar um dedo em mim. Mesmo que eu viesse a ser detida e espancada até a morte ou a ficar aleijada, seria com a permissão de Deus. Se eu conseguisse permanecer firme em meu testemunho e humilhar Satanás, minha vida não teria sido vivida em vão. Eu não podia ser constrangida pelo que o meu marido tinha acabado de dizer e viver uma vida indigna sob o poder de Satanás como ele. Tive de confiar em Deus para permanecer firme em meu testemunho. Depois que meu marido percebeu que eu ainda não havia abandonado minha fé, ele passou a criticar meus defeitos, denegrir-me e me repreender, e até me criticava na frente de minha filha por não fazer o trabalho que eu deveria estar fazendo. Minha sogra também começou a me olhar torto e a me repreender, dizendo que eu tinha muito tempo livre, desperdiçava meu tempo com coisas inúteis e negligenciava o futuro de minha filha e de minha família em favor da minha fé. Além de minha filha, ninguém falava comigo. Era como se não houvesse mais lugar para mim na família. Com o tempo, comecei a fraquejar um pouco. Então me coloquei diante de Deus em oração e busca e vi esta passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o grande dragão vermelho persegue a Deus e é inimigo dele. E assim, nesta terra, aqueles que creem em Deus são assim sujeitos à humilhação e à opressão. É tremendamente difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. Por meio das palavras de Deus, aprendi que o regime do PC chinês é o regime de Satanás. O PC chinês odeia profundamente Deus e a verdade e, portanto, aqueles que creem em Deus na China estão inevitavelmente sujeitos à opressão do PC chinês. A sabedoria de Deus, entretanto, é exercida com base nos esquemas de Satanás, e Deus usa os ambientes difíceis criados pelas detenções e pela opressão do PC chinês para aperfeiçoar nossa fé. Meu marido estava compactuando com o PC chinês em me perseguir e minha família me rejeitava. Eu estava sofrendo e me sentia um pouco humilhada. Mas esse foi o sofrimento que veio com a busca da verdade e o trilhar da senda correta e, portanto, valeu a pena. Eu não deveria me afundar em negatividade e fraqueza, o que magoava a Deus. Eu tinha de permanecer firme em meu testemunho dele. Quando percebi isso, eu não mais me senti tão triste e ganhei uma fé renovada. Depois disso, meu marido e minha sogra se revezavam para me monitorar e não me deixavam ir às reuniões ou ler as palavras de Deus. Mas eu não deixava que eles me constrangessem e saía de fininho quando eles não estavam olhando para participar das reuniões e lia as palavras de Deus debaixo das cobertas com uma lanterna à noite. Mas um dia, quando eu estava saindo para uma reunião, minha sogra me pegou e, com lágrimas nos olhos, disse: "Filha, por favor,
Por favor, pare de crer em Deus. Se você for pega, o que acontecerá com nossa família? Meu filho disse que se continuar assim, ele se divorciará de você. Você é uma boa nora, não quero perdê-la e não posso suportar ver nossa família se despedaçar. Foi muito difícil ver minha sogra daquele jeito, com o rosto molhado de lágrimas. No passado, ela sempre me tratou como sua filha e eu não suportei vê-la sofrer daquela forma. Então me comuniquei com ela. Mãe, a senhora mesma leu as palavras de Deus. Então sabe que Deus criou a humanidade, os céus e a terra e todas as coisas. Nossa vida e tudo o que desfrutamos vem dele. E crer em Deus e adorá-lo é perfeitamente natural e justificado. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades para nos salvar do pecado. Se desistirmos de nossa fé porque temos medo de ser detidos, perderemos nossa chance de ser salvos. Além disso, estou trilhando a senda correta de vida em minha crença em Deus. Se nossa família se desfizer, a culpa não será do PC chinês? O PC chinês é o verdadeiro vilão aqui. Devemos permanecer firmes em nosso testemunho durante toda essa provação e não trair a Deus. Minha sogra respondeu com raiva. Sei que é bom crer em Deus, mas como posso ousar continuar crendo agora que o PC chinês está fazendo detenções? Se você insistir em crer em Deus, não terei escolha a não ser ficar do lado de meu filho para o bem de nossa família. Tudo o que eu pude fazer foi lhe dizer: se a senhora quiser desistir de sua fé, a escolha é sua. Mas, por favor, não se junte ao PC chinês, impedindo-me e perseguindo-me por crer em Deus. A senhora sabe que creio no verdadeiro Deus e sigo o verdadeiro caminho. Mesmo que eu seja detida e enviada para a prisão, continuarei crendo em Deus até o fim. Ao ouvir isso, ela saiu e voltou para seu quarto com raiva, batendo a porta ao sair. Quando meu marido voltou para casa e soube que eu tinha saído para uma reunião, ele me questionou com raiva. Você quer morrer ou o quê? Acha que o que estão dizendo na internet é uma piada? Essa informação foi obtida no site da Agência Nacional de Segurança Pública. Você sabe que muitos crentes em Deus Todo-Poderoso já foram detidos e que alguns foram sentenciados à prisão, espancados até a morte ou aleijados? Não deixe sua fé arrastar nossa família para baixo. Em um acesso de raiva, ele vasculhou nosso quarto à procura de meus livros com as palavras de Deus e jogou no chão minha lanterna que eu usava para ler enquanto gritava: se não desistir de sua fé e insistir em continuar crendo em Deus, você não fará mais parte desta família. Fico assustado e nervoso todos os dias por causa de sua crença em Deus. Você sabe que podemos perder o emprego se você for detida? A esposa do meu colega está sempre falando comigo sobre você ser crente. E isso ficou muito incômodo para mim no trabalho. Você me humilhou completamente. Preciso de uma resposta sua hoje. Vai escolher sua fé ou nossa família? Se escolher nossa família, então viva uma vida normal, adequada em casa. Você não terá nenhuma obrigação e até lhe darei dinheiro todo mês para jogar mahjong. Eu lhe darei tudo de que precisar. Se insistir em continuar crendo em Deus, vou me divorciar de você. Você não terá nenhuma participação em nossos bens
e não permitirei que veja nossa filha. Fiquei arrasada ao ver quão insensível e cruel meu marido havia ficado. Lágrimas brotaram em meus olhos e me senti profundamente magoada. Eu havia trabalhado tanto para ganhar dinheiro para nossa família. Tínhamos acabado de reformar a casa e agora meu marido ia me mandar embora depois de mais de 10 anos de casamento feliz, apenas para preservar sua dignidade e suas perspectivas futuras. Naquele momento, ficou claro que nosso casamento só existia no papel. Eu lhe respondi, dizendo: mesmo que você me deixe sem nada depois de nosso divórcio, ainda assim escolherei seguir a Deus. Com uma voz sinistra e repugnante, ele respondeu: se você optar por seguir a Deus, não facilitarei as coisas para você. Vou mandá-la para a agência de segurança pública. Eles saberão como lidar com você. Com isso, ele me mostrou uma carta que havia imprimido que dizia: minha esposa crê em Deus Todo-Poderoso e agora não há mais o que fazer. Tentei tudo o que pude, porém ela simplesmente não me ouve. Portanto, não tenho escolha a não ser pedir à agência de segurança pública que me ajude a lidar com minha esposa. Se for necessária qualquer assistência, serei totalmente complacente. Quando vi a carta, fiquei furiosa, pensando: que tipo de marido é ele? Ele não passa de um demônio. Ele está claramente ciente da brutalidade com que o PC chinês tratou os crentes em Deus, mas ainda está disposto a me enviar para a agência de segurança pública. Ele não está efetivamente me enviando para a morte? Para mim, foi muito preocupante ver que meu próprio marido havia perdido completamente sua humanidade e agora era capaz de fazer qualquer coisa. Se ele realmente me levar para a agência de segurança pública, o que farei então? Eles são especializados em ferir e até matar os crentes lá. Quanto mais eu pensava nisso, mais assustada ficava e, por isso, orava continuamente a Deus, pedindo a Ele que me desse fé e força. Depois de orar, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus que havia lido durante os devocionais espirituais. Você não deveria ter medo disto e daquilo. Sejam quais forem os muitos perigos e dificuldades que possa enfrentar, você é capaz de permanecer firme diante de mim, desobstruído de qualquer obstáculo, para que minha vontade possa ser realizada sem impedimento. Esse é o seu dever. Não tema. Com meu apoio, quem, alguma vez, poderia bloquear essa estrada? Lembre-se disso. Não esqueça. As palavras de Deus me encheram de força e fé. Deus é meu escudo e, portanto, não há nada que eu deva temer. Com firme convicção, eu disse ao meu marido: mesmo que me entreguem à agência de segurança pública, continuarei a crer em Deus. Você deve saber que o PC chinês só pode brutalizar e torturar meu corpo, mas nunca destruirá minha vontade de seguir a Deus. Não importa o quanto eles me persigam, continuarei crendo em Deus, mesmo que isso signifique minha morte. Ao ver como eu estava determinada em minha fé, meu marido balançou a cabeça resignadamente e disse: oh não, ela não tem mais jeito.
Vendo que meu marido tinha ficado sem ideias, agradeci a Deus do fundo do meu coração por me dar fé para manter minha posição. Depois do jantar, sentei-me em minha cama e refleti sobre tudo o que havia acontecido naquele dia e percebi que não poderia continuar morando naquela casa. Ao pensar nisso, comecei a me sentir um pouco triste e sem vontade de me separar, e lágrimas escorreram de meus olhos. Ao me ver chorando, meu marido experimentou me tentar novamente, dizendo: se você prometer não crer em Deus, não me divorciarei de você, nem a enviarei à Agência de Segurança Pública. Então, nossa família poderá continuar vivendo harmoniosamente como antes. Eu respondi: Deus Todo-Poderoso expressou as verdades para realizar a obra de julgar e purificar a humanidade. Todos nós devemos aceitar a verdade e nos apresentar diante de Deus em arrependimento para sermos salvos por Ele. Essa é nossa única saída. Hoje em dia, as calamidades estão ocorrendo com uma magnitude cada vez maior. Se continuar a seguir o PC chinês, obstruindo e perseguindo minha crença em Deus, você será vítima dessas calamidades e será punido. Meu marido não conseguiu aceitar o que eu estava dizendo e retrucou com raiva: não fale de sua fé na minha frente. Mesmo que Deus Todo-Poderoso fosse realmente o Deus verdadeiro, eu ainda não creria nele. Se ainda insistir em crer em Deus, eu a levarei à Agência de Segurança Pública amanhã cedo. Ao ver que eu não o estava ouvindo, ele ficou furioso. Segurou-me na cama e me deu um tapa no rosto e começou a me estrangular enquanto dizia: sua fé não só prejudicou nossa família, como também está me arrastando para baixo. Vamos ver se você ainda crê em Deus depois que eu a espancar até a morte. Enquanto eu lutava desesperadamente para me libertar, minha sogra ouviu o tumulto e entrou em nosso quarto. Ela me repreendeu, dizendo: sua fé destruiu esta família e está arrastando meu filho agora também. Isso me deixou furiosa e pensei: a verdadeira razão pela qual nossa família caiu em desarmonia é porque vocês dois acreditaram nos rumores do PC chinês e começaram a me perseguir por minha crença em Deus. É totalmente irracional vocês dizerem que a culpa é toda minha, em vez de odiarem o PC chinês. Não posso continuar vivendo assim. Fiquei com tanta raiva que corri até a janela e me preparei para pular e acabar com minha vida. Quando eu estava prestes a pular, minha sogra apontou para mim e disse: vá em frente e pule. Pule pela janela, ninguém vai sacrificar a vida por você. Quando ela disse isso, de repente recuperei os sentidos e me lembrei das palavras de Deus que dizem: durante estes últimos dias, vocês devem dar testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de vocês, devem caminhar até o fim e até mesmo até seu último suspiro. Ainda assim, vocês devem ser fiéis a Deus e ficar à mercê de Deus. Só isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho forte e retumbante. Ao refletir sobre as palavras de Deus, não consegui conter as lágrimas que escorriam pelo meu rosto.
Mesmo que minha família não me entendesse e até me perseguisse, Deus continuava a me esclarecer e a me guiar, mostrando-me qual era a sua intenção. Em um ambiente como esse, eu sabia que deveria confiar em Deus, manter minha fé nele e permanecer firme em meu testemunho para humilhar Satanás. No entanto, eu não busquei a intenção de Deus e quis escapar pela morte quando enfrentei um pouco de perseguição. Eu não tinha caído na armadilha de Satanás? Não podia continuar deixando Satanás me fazer de tola. Eu tinha de continuar vivendo, crendo em Deus e desempenhando meu dever. Não importava o quanto minha família me perseguisse. Quando meu marido percebeu que não conseguiria me impedir, chamou seu tio. O tio me disse: "Ouvi dizer que você insiste em continuar crendo em Deus. Sabe, se você for pega, isso afetará toda a família e meu sobrinho se divorciará de você. Se escrever um compromisso esta noite, afirmando que deixará de crer em Deus, esta família poderá permanecer unida." Meu marido, então, me entregou uma caneta e um bloco de papel e me disse para escrever o compromisso. Pensamentos passaram pela minha cabeça. Se realmente nos divorciarmos, o que acontecerá com nossa filha? Ela ainda é jovem e, sem mim para cuidar dela, pode ser importunada pelos outros. Se meu marido se casar novamente, a madrasta vai maltratá-la? Ela crescerá com boa saúde? Se eu concordar externamente em escrever o compromisso e mantiver minha fé em segredo, a família permanecerá unida e poderei continuar crendo. Isso não me dá o melhor dos dois mundos? Mas a ideia de fazer isso me deixou inquieta. Por isso orei a Deus, buscando como eu deveria agir para estar alinhada com sua intenção. Depois de orar, ocorreu-me que escrever o compromisso seria uma traição a Deus. Percebi que, mais uma vez, quase caí nos truques de Satanás. Se eu escrevesse aquele compromisso, estaria traindo a Deus e perdendo o testemunho. Portanto, não podia escrevê-lo de forma alguma. Quando eu ainda não havia começado a escrever o compromisso, o tio do meu marido cerrou os dentes e disse: "Será que deixar de crer em Deus realmente mataria você? Se minha esposa agisse como você, eu quebraria seus braços e pernas. Queria ver ela ainda praticar a fé." Suas palavras me enojaram e me perguntei como um ser humano poderia proferir tal imundície. Ele não estava falando exatamente como o diabo? Respondi com raiva: "Eu não vou escrever esse compromisso." Assim que eu disse isso, meu marido pegou com raiva o contrato de divórcio que havia redigido e assinou seu nome sem hesitar. No contrato constava que a casa e nossa filha seriam concedidas a ele, considerando que eu ficaria sem nenhuma propriedade ou direito de visita para nossa filha. Embora eu tivesse me preparado mentalmente para o divórcio antes, quando finalmente aconteceu na vida real, ainda assim comecei a fraquejar um pouco. Eu havia trabalhado muito para que nossa família chegasse aonde estávamos,
e agora ficaria sem nossa casa e sem acesso à nossa filha. Eu não suportaria deixar essa família, deixar minha filha, mas meu marido estava pressionando e eu simplesmente não conseguia me decidir. Naquele momento, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: você deve sofrer dificuldades pela verdade. Deve se entregar à verdade. Deve suportar humilhação pela verdade. E, para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deveria fazer. Você não deve jogar a verdade fora em favor de uma vida familiar pacífica. Nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deveria buscar tudo o que é belo e bom e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Se você levar uma vida tão vulgar e não buscar quaisquer objetivos, você não desperdiça a vida? O que você pode ganhar com uma vida assim? Você deveria abandonar todos os prazeres da carne em favor da verdade, e não deveria jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de prazer. Pessoas assim não têm integridade nem dignidade. Sua existência não faz sentido. Depois de ler as palavras de Deus, percebi que sofrer para obter a verdade era valioso e significativo. Somente uma vida dedicada à busca da verdade em sua fé é significativa. Se eu acabasse tendo um estilo de vida fácil porque buscava uma vida em família harmoniosa e os confortos da carne, mas perdesse a oportunidade de ser salva por Deus, eu me arrependeria pelo resto de minha vida. Quanto ao futuro de minha filha e ao sofrimento que ela teria de suportar, Deus já havia predeterminado tudo isso. Mesmo se ficasse ao seu lado, eu não seria capaz de garantir que ela vivesse todos os dias com boa saúde. Muito menos poderia mudar sua sina. Tive de deixar sua sina nas mãos de Deus e me submeter às suas orquestrações e arranjos. Depois que entendi a intenção de Deus, senti que tinha uma senda adiante e não me senti tão chateada. Então me lembrei de outra passagem das palavras de Deus que diz: qualquer um que não reconhece Deus é um inimigo. Isto é, qualquer um que não reconhece Deus encarnado, esteja ele fora ou dentro dessa corrente, é um anticristo. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus, senão os que resistem e que não acreditam em Deus? Crentes e não crentes não são compatíveis. Eles se opõem uns aos outros. Enquanto refletia sobre as palavras de Deus, lembrei-me de que, quando meu marido ouviu que os crentes em Deus seriam detidos e oprimidos pelo PC chinês, ele começou a me perseguir, não me deixando ler as palavras de Deus, proibindo-me de me encontrar com os irmãos, usando qualquer meio necessário para obstruir minha prática da fé, e chegou a ponto de ameaçar me mandar para a Agência de Segurança Pública, onde eu correria um grande perigo. Agora, ele estava me forçando a escrever um compromisso de que eu não praticaria a fé, prometendo se divorciar de mim e me expulsar de casa, deixando-me sem nada se eu não escrevesse. Vi que meu marido não passava de um demônio
que resistia a Deus e odiava a verdade. Como ele havia seguido o PC chinês na resistência a Deus, enquanto eu procurava seguir a Deus e trilhar a senda correta, estávamos claramente seguindo trajetórias diferentes e somente sofreríamos se permanecêssemos juntos. Percebendo isso, consegui enfrentar a situação com calma e resolvi assinar meu nome nos papéis do divórcio. Ao passar por essa aprovação, passei a reconhecer a natureza hedionda, repulsiva e resistente a Deus do PC chinês, como dizem as palavras de Deus. Liberdade religiosa, direitos e interesses legítimos dos cidadãos são todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo tão impenetrável para a obra de Deus? Por que usar diversos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está a ternura? Por que usar esquemas ardilosos para enganar o povo de Deus? Por que usar força para suprimir a vinda de Deus? Por que não permitir que Deus circule livremente pela terra que Ele criou? Por que perseguir Deus até que Ele não tenha mais onde descansar a sua cabeça? O reinado do PC chinês é o reinado do próprio Satanás. A fim de reforçar a estabilidade de seu governo autocrático, o PC chinês resiste loucamente a Deus e faz tudo o que está ao seu alcance para perturbar e destruir a obra de Deus de salvar a humanidade. Eles usam a mídia para caluniar, difamar, condenar e blasfemar contra Deus. Também adotam todos os tipos de estratégias para deter e oprimir os cristãos e desorientar e incitar as famílias dos cristãos a oprimi-los e atacá-los, causando a dissolução de sua família. No entanto, eles distorcem a verdade e afirmam que os crentes estão abandonando a família. Como são desprezíveis e malignos! Ao passar por essa perseguição, ganhei discernimento sobre a verdadeira natureza do ódio de meu marido pela verdade. Também passei a entender que Deus é o único em quem posso realmente confiar. Quando eu estava mais fraca e angustiada, as palavras de Deus me esclareceram e me guiaram repetidas vezes, incutindo-me fé e força, e me permitiram perceber as tramas malignas de Satanás para que eu pudesse permanecer firme diante da opressão. De agora em diante, continuarei buscando a verdade e cumprindo bem meu dever para retribuir a Deus.